Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é Cinismo e Morte da Esquerda Brasileira, a entrevista no ICL. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada, QR Code está aparecendo aqui na tela, o link está na descrição do vídeo. Camaradas, veja, estou começando a gravar esse vídeo, é 9h55 da manhã, e hoje aconteceu uma das coisas mais constrangedoras e lamentáveis que eu já vi na minha vida, sabe? E aí, eu vou contar a história em detalhes para vocês, porque muitas pessoas que estão vendo esse vídeo podem não ter assistido, né? A gente lançou o manifesto contra o pacote de ataques antipopulares promovido pelo Fernando Haddad, né? Tá para colher assinaturas. O manifesto está bem grande, está crescendo. E eu fui chamado para o ICL para debater o manifesto. Ele está já chegando a 20 mil assinaturas. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Eu vou colocar também na descrição do vídeo. Lá tem o texto, tem o espaço para assinar o manifesto, tem também um site de quem já assinou e tal. E aí, como está esse debate sobre a alta do dólar, sobre a especulação e a pressão do mercado financeiro, eu me preparei muito para dar respostas sobre o que fazer para enfrentar essa especulação do mercado financeiro, especialmente a alta do dólar, né? Então eu consultei vários amigos, economistas que sabem mais do que eu e fui pedir ajuda, percebe? Então pedi ajuda ao Tiago Machado, pedi ajuda ao Humberto Matos, pedi ajuda ao Davi Decache, pedi ajuda a dois colegas da Unicamp, que como a nossa interlocução não é pública, não sei se eu posso falar o nome deles e tal, então consultei 5 economistas. O Humberto não é economista de formação, mas é um cara que sabe muito de economia e sabe mais do que a maioria dos economistas, para preparar uma argumentação sólida, um debate sólido e tal. E aí o debate estava indo tudo bem, tal, até que o César Calerron vai e pede para o Eduardo Moreira para participar da entrevista. Isso é dito no próprio programa do ICL. Amanhã eu vou subir a entrevista do ICL para o meu canal, às 2h da tarde, né? Vocês podem conferir tudo que eu estou falando. E assim, gente, não acreditem em mim. Assistam com atenção. Formem seu próprio juízo, beleza? Essa é a minha análise, a minha leitura dos fatos, mas formem a sua própria leitura, por favor. Então o programa completo está lá nas redes do ICL e amanhã, 2h da tarde, vou estar subindo para o meu canal. E aí, nesta dinâmica, o César vai e pede para participar da entrevista. Quando o César senta na cadeira, ele diz que vai fazer o debate que eu tanto queria debater com ele. E aqui, veja, gente, até hoje eu fui muito educado, muito polido com o César, por uma consideração pessoal a ele, mas também especialmente por uma consideração ao ICL, né? Ela trabalha no ICL e tal, enfim, eu entendo e respeito muito a importância do ICL, respeito muito a importância do Eduardo Moreira, embora tenha discordâncias e tal. O Edu é meu amigo, é um cara que eu gosto, enfim. Então, por respeito ao ICL, eu sempre mantive um tom bem formal, bem educado, bem sóbrio. Mas veja, é aqui começa o cinismo e a desonestidade. E aí, gente, desculpa. A palavra é essa, sabe? Por quê? Por quê? Começa. Veja, o César me chamou publicamente para um debate no Twitter. Se ele não apagou, e aí eu vou pedir para Maxwell colocar na tela, eu vou procurar e vou mandar para Maxwell. Se ele não apagou, ainda está no Twitter. Eu respondi que sim, que aceitava, marquei o Vilela do Inteligência Limitada para a gente fazer o debate lá. Vilela falou, vamos fazer. E aí, depois, 2 dias depois, né, que eu mandei um áudio pro Calerron perguntando, ó, qual é o mês que é mais fácil para tu fazer o debate? E tem alguma preferência de dia da semana e tal, não sei o quê, pra gente marcar, né, para eu falar com o Vilela e marcar. O Calerron, depois de 2 dias, não me respondeu, eu fui e mandei uma mensagem lá, e aí, pô, o debate pra gente fazer e tal. Aí o Calerron, ele simplesmente disse isso aqui, ó. Eu não vou colocar a mensagem na tela, porque não sou eu que vou vazar a conversa do WhatsApp, né? Eu nunca faço isso, a não ser que eu seja atacado primeiro com algo desse tipo e por aí vai. Então, mas é isso. O que eu estou lendo aqui é verdade, e se o César quiser contestar, fique à vontade, mas assim, a prova é a prova, né? A minha mensagem do dia 17/10 foi: César, salve, César, boa tarde. Desistiu do debate? Manda assim que puder
o retorno da data para a gente encaminhar isso, dia 17/10, né? No caso, mês passado. César mandou no mesmo dia, 15 minutos depois que enviei a mensagem. Salve, mano, desisti. Tu não precisa da minha interlocução não, camarada. Força na luta. Tamo junto, abraço. Aí eu respondi, beleza, vou avisar o Vilela que não vai rolar mais. E foi isso. Ele não quis debater comigo. Em seguida, esse episódio, o César ficou soltando várias indiretas pra mim no ICL. Até aí, suave, é isso. Indireta, a característica da indireta, você solta, a outra pessoa recebe se quiser ou não. Aí vai com Deus, assim, sabe? É isso. E aí hoje aconteceu um episódio bizarro. Por que o episódio foi bizarro? Vamos lá, assim, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês, que é não se debate o mérito do conteúdo. O César, ele entra com um discurso bizarro, não, Lula é neoliberal, porque ele é a reencarnação da Thatcher com o Reagan. Veja, gente, é uma forma, uma caricatura de não debater o conteúdo da política econômica. Veja, o conteúdo da política econômica é ou não neoliberal. E aí, é muito curioso, né? Eu já sabendo como é que funcionam as coisas, eu sempre procuro citar exemplos que não dependem do Congresso. Porque dizem que o governo tem uma política rebaixada, uma política neoliberal por causa do Congresso. Então, quando eu cito o exemplo do BNDES financiando a privatização de pracinha de escola, de presídio, de praça, de parque, nunca ninguém faz um debate concreto sobre isso. Aí não, eu discordo abstratamente. Tá fazendo, por exemplo, uma campanha contra o BNDES financiar isso? Não tá nessas. Não tá, eu discordo, sabe? Isso é retórica. Quando eu cito que o projeto do novo teto de gastos já saiu do governo, um projeto neoliberal ruim, o Congresso piorou um pouco. Mas o projeto em si já saiu do governo, uma desgraça. Na entrevista, eu citei, por exemplo, que declarações do próprio Fernando Haddad, gente, é só ir no Twitter dele, nas redes sociais dele, em 2023, que vocês vão ver isso. O Fernando Haddad diz abertamente que só dialogou para formular o novo teto de gastos com Roberto Campos Neto, ele mesmo, do Banco Central, e com um banqueiro especulador, historicamente ligado ao PSDB, Felipe Salto. Eu já falei várias vezes isso no meu canal, mas não custa repetir, porque tem muita gente nova. Veja, ninguém da CUT, ninguém do MST, ninguém do MTST, ninguém do MAB, ninguém da UNE, ninguém do Andes, ninguém da Contraf, nenhum dos movimentos sociais, nenhum dos sindicatos, nenhuma das instituições que, inclusive, são ligados historicamente ao PT, foram ouvidos na hora de apresentar e formular um novo regime de política fiscal. Só quem foi ouvido, segundo o próprio Fernando Haddad, foi o banqueiro especulador Felipe Salto e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Nunca se comenta isso. Eu também citei nessa entrevista o fato de que essa política de PPP, de parceria público-privada, de privatização de serviços públicos, ela vai ter um impacto de médio e longo prazo muito grande nas bases de esquerda, inclusive impacto eleitoral, dado que, historicamente, o funcionalismo público da saúde e da educação tem uma tendência a votar na esquerda. Tendência a votar na esquerda por um motivo bem simples e objetivo, para defender os serviços públicos, para defender salário, para defender condições de trabalho, para defender a própria saúde e educação pública, né? A partir do momento que você sai fazendo PPP em saúde, em educação, em cultura e lazer, enfim, você está fazendo PPP em tudo, você está destruindo essa base histórica que, historicamente, voltou nas esquerdas. Então, eu dei o exemplo que, no âmbito da educação infantil, nos municípios, em Recife, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre e por aí afora, é muito difícil fazer concurso público para pedagogo e pedagoga, porque é tudo PPP, tudo parceria público-privada. Então, o que antes era uma base social, que entrava por concurso, tinha uma certa estabilidade, tinha liberdade de organização sindical e tinha uma tendência a votar nas esquerdas para defender suas condições de emprego, de salário,
para defender mais concurso e por aí vai, isso vai se diluindo, porque no lugar de concurso público, você tem basicamente PPP, gestão privada, com precarização da força de trabalho, com alta rotatividade, com piora das condições de trabalho. Veja, isso também nunca é respondido, percebe como não foi respondido hoje. E aí se cria uma caricatura. Veja, qual é a caricatura? Aliás, tem várias caricaturas, né? Eu vou citar quatro caricaturas para vocês, hoje praticadas de maneira cínica pelo César. Primeira caricatura, se faz um debate que é: as críticas pela esquerda ao governo Lula vão enfraquecer o governo. Tá, vamos debater. O que é que enfraquece mais o governo? É atacar o BPC e atacar o benefício de prestação continuada, ou criticar o governo querer fazer esse ataque? Veja, gente, vamos fazer aqui um debate racional. Vamos imaginar a situação. Vamos imaginar que realmente aconteça, por exemplo, o ataque ao seguro-desemprego e ao FGTS. Lembrando que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ameaçou se demitir caso tenha esse ataque. O ministro falar publicamente demissão, isso significa que o ataque está sim circulando nos bastidores, gente. E partiu do governo, Lula, não foi do Congresso. Bota aí na tela, Maxwell, a notícia que o ministro Marinho falou em demissão, por favor. Então veja, nunca se debate no mérito, racionalmente da coisa. Veja, aí quer dizer que eu, Jones Manuel, né, um humilde professor de Pernambuco, tem um canal significativo? Tenho um canal significativo, um canal que tem uma média mensal de acesso de 1,5 milhão de acessos. Mas peraí, pô, aí quer dizer que eu enfraqueço mais o governo com minha crítica pela esquerda do que o governo atacar o FGTS, o seguro-desemprego, o piso constitucional da saúde e da educação, piorar a saúde, piorar a educação. Gente, os políticos burgueses mais inteligentezinhos, que dependem de voto para manter a sua influência, já perceberam a armadilha que é isso. Por exemplo, o Camilo Santana deu uma declaração, saiu matéria na Carta Capital, dizendo publicamente que é contra o ataque ao piso constitucional da educação. É porque o Camilo Santana é de esquerda, porque o Camilo Santana é anti-neoliberal? Não, porque o Camilo Santana depende de voto. E ele sabe que se esse ataque for feito, ele quer no mínimo tirar o corpo fora dele. Bota aí na tela, Maxwell, a chamada da Carta Capital. Então, assim, gente, veja, nunca se faz um debate racional mesmo, assim, um debate racional. Gente, vamos lá. Então, vocês estão preocupados com enfraquecer o governo, né? É isso? Vocês estão preocupados com enfraquecer o governo. O que enfraquece mais o governo é cuspir na sua base eleitoral, descumprindo todas as promessas de campanha de 2022 e adotar uma política econômica, que é a política econômica do Paulo Guedes, né? Ou é a crítica pela esquerda a essa política neoliberal. Entende? E vamos lá, gente. Alguém vai dizer assim, mas Jones e o Congresso? Veja, meu querido e minha querida, o que a gente está debatendo aqui são medidas que não foram iniciativa do Congresso, viu? E aí, repare, eu raramente, eu desafio alguém me dar 3 exemplos que eu coloco na conta do governo medidas que partiram do Congresso, percebe? Raramente. Por exemplo, quando teve a aprovação do novo marco temporal, vá ver qual foi meu debate. Tem vídeo aqui no meu canal. Vá ver qual foi meu debate. O que eu cobrei ao governo foi que o governo deveria ter sido mais incisivo, mais duro, mais direto na crítica, né? E não permitir coisas aberrantes como o ministro da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro, do PSD, se licenciou do ministério para votar a favor, que era deputado, do marco temporal. Mas assim, eu não disse que a culpa era do governo, percebe? Assim, gente, eu cito fundamentalmente medidas que partem do governo. Inclusive, está circulando em toda a mídia burguesa e em toda a mídia, inclusive progressista, porque é pão comido, todo mundo está sabendo que o acordo do PT para apoiar o Hugo Mota como candidato a presidente da Câmara dos Deputados foi um acordo que tem como pressuposto o Arthur Lira declarar apoio à PEC que o Fernando Haddad quer apresentar. O que é a PEC, gente? Proposta de emenda à Constituição para cortar direitos. O Fernando Haddad ele quer mexer na Constituição para atacar direitos sociais. Entende? Então, assim, foi um acordo, foi proposto pelo governo Lula, a partir do ministro Fernando Haddad. Foi apoiar o candidato do Arthur Lira, não tem só isso, né? A gente tem questão de emenda e tal, mas também apoiar o Arthur Lira, para o Arthur Lira apoiar uma PEC que vai
atacar direitos sociais, atacar o piso constitucional da saúde e da educação, atacar o BPC, atacar o seguro-defeso, atacar provavelmente o seguro-desemprego, o abono salarial, para cortar gastos, para agradar o Deus mercado. Vocês entendem? Então, assim, vamos fazer um debate racional. Sabe, eu sei que às vezes é difícil pedir racionalidade, mas assim, vamos lá. Vamos pensar consistentemente, vamos fazer o exercício, você que está me assistindo. Vamos imaginar que você é o maior defensor do governo Lula. Você consegue me argumentar racionalmente por quê? Porque fazer uma crítica a uma política econômica neoliberal enfraquece mais o governo do que o governo querer atacar o BPC, o benefício de prestação continuada, o SUS ou o seguro-desemprego? Percebe a falsidade do argumento? O segundo ponto é que teve uma falácia, teve um momento lá no final da entrevista, eu sempre vou colocar a entrevista entre aspas, viu, gente? Porque quem viu o vídeo viu que eu fui o que menos falei, né? O Edu ficou lá brigando com o César, reclamando com o César com razão, inclusive. O César teve uma postura infantil, deseducada, grosseira, interrompia o tempo todo, não me deixava falar. E já eu vou fazer um debate com vocês. Se fosse eu que estivesse fazendo aquilo, qual seria a reação das pessoas, enfim. Mas o César chegou e falou assim, você está sendo compartilhado pela extrema-direita, porque o Kim Paim, ele fez uma postagem com seu nome. Veja, é um oportunista. Eu já gravei vídeo aqui no meu canal batendo no Kim Paim, inclusive mostrando que a forma como ele usa algumas postagens minhas é de maneira oportunista. Agora vem cá, gente, de novo, chamando vocês para uma reflexão séria, uma reflexão concreta, racional. O que é mais grave? É o Kim Paim, para causar no Twitter, tá compartilhando um print meu, tá compartilhando trecho de um vídeo meu, ou o presidente do Bradesco tá feliz com a política econômica do governo Lula? Ou é a Febraban se encontrar com o governo Lula e dizer que está de acordo com a política econômica do governo? Coloca aí, Maxwell, a notícia, por favor, na tela do encontro da Febraban com o presidente Lula e o Fernando Haddad. O que é mais grave? É um direitista reacionário que é ninguém e que tem alguns milhares de seguidores no Twitter, mas é isso, não tem peso na política real? Ou é o André Esteves, do BTG Pactual, morrer de amores pelo Fernando Haddad, porque o Haddad vive indo para o BTG Pactual e reafirmando a agenda do rentismo, a agenda dos bancos, a agenda da especulação financeira. Percebe? Tipo assim, quer dizer, veja como isso não tem lógica. Então quer dizer que o BTG Pactual, que é um dos bancos que mais cresce no Brasil, inclusive se apropriando de dinheiro público, defender e estar de acordo com toda a política econômica do governo não é grave. Mas aí um reacionáriozinho insignificante de rede social divulgar um print meu, isso é gravíssimo. É isso mesmo, gente. Recentemente, quando o presidente Lula viajou, ele se encontrou com agências de risco dos Estados Unidos, gente, a portas fechadas, para a satisfação da política econômica do governo brasileiro para as agências de risco. Agências de risco são instrumentos da política imperialista, gente. Sabe? Todo mundo sabe disso, isso é um debate clássico das esquerdas. As agências de risco dos Estados Unidos são instrumentos de pressão para tentar adotar a política econômica solicitada pelo imperialismo, pelo capital estrangeiro, pelo rentismo. Como é que é isso, gente? Assim, debate sério e racional. Como é que é isso? Quer dizer que você está no colo da banqueirada da Febraban, não é grave. Aí um reacionáriozinho qualquer compartilhar um trecho de um vídeo meu, isso é grave? Sabe? Enfim, assim, é difícil argumentar sobre isso, né? É difícil. Aí vem a terceira caricatura. A terceira caricatura é negar o debate de agora falando de 2026. Então, o César, ele fez um negócio horrível e pavoroso, né? Que foi assim, não, eu quero fazer uma aposta com você que se você tiver 2 dígitos, seja candidato a presidente em 2026, eu coloco meu dinheiro, eu coloco 10 mil a cada 2 dígitos, que você sabe, é coisa de playboy branco, né, que gosta, começa a conversa, solta 3 palavras, a 4ª palavra é sobre o dinheiro que tem. Enfim, é isso, gente, desculpa, assim. De novo, citando Racionais, coloca o beat aí, Maxwell. Playboy bom, é chinês, australiano, fala feio, mora longe, não me chama de mano. Assim, um negócio patético. Aí veja, o César, como ele não milita em canto nenhum, nunca militou na vida, ele não entende que eu faço parte de um partido, o PCBR. Não é segredo pra ninguém que eu quero ser candidato em 2026.
Não é segredo para ninguém que eu adorei ser candidato em 2022. Não é segredo para ninguém que eu acho que eu cumpro bem a tarefa eleitoral. Dito isto, se eu vou ser candidato ou não, isso depende de uma decisão coletiva do meu partido. O meu partido pode achar, por exemplo, que se eu for ser candidato, o melhor caminho é ser candidato a deputado federal, por exemplo. Pode ser, sabe? Eu estou aqui para cumprir tarefa. Eu estou aqui para cumprir tarefa. Eu não gostaria, por exemplo, de ser candidato a vereador nessa eleição. Eu gostaria de ser candidato, mas não a vereador. Mas se fosse a decisão do partido e o partido colocasse isso, eu cumpriria a tarefa de ser candidato a vereador sem problema, com todo entusiasmo, com todo gás. Porque quando as decisões são realmente democráticas, é isso, bicho. Não tem problema minha opinião perder, não. E hoje o clima interno do PCBR, a dinâmica interna do PCBR são de decisões realmente democráticas. Então, assim, 2026, 2026, 2026, 2026, não, tudo bem, vamos pensar em 2026, mas vamos pensar processualmente o que está acontecendo agora, sabe? Então, assim, eu citei vários dados no ICL, que é, por exemplo, a conta de luz subiu 5% em setembro, sabe, gente? Está em bandeira vermelha, a tendência é a conta de luz se manter alta ou ficar subindo até janeiro do ano que vem. Isso tem impacto gigantesco na renda das pessoas e tem um impulso inflacionário no consumo popular. Isso é grave ou não é, sabe? Em vários estados em que as refinarias foram privatizadas, como é o caso da Landolfo Alves na Bahia e da Isaac Sabah no Amazonas, o gás de cozinha está muito caro, gente. Isso tem impacto na renda da classe trabalhadora. Eu citei no ICL um dado que é um básico, né, que ninguém nunca contesta, ninguém nunca responde, né, porque é mais fácil fazer caricatura que dizem que o Brasil está próximo do pleno emprego, mas veja, a metodologia hoje de cálculo do desemprego trata como empregado uma pessoa que está na informalidade. Isso acaba criando uma distorção, porque na prática o Brasil só tem 45 milhões de pessoas com carteira assinada. Eu já divulguei aqui no canal um texto muito bom que saiu em outras palavras sobre a questão das estatísticas de desemprego no Brasil. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. E assim, leiam, gente. Tipo assim, eu tô certo ou tô errado? Veja, é mentira ou é verdade? É mentira ou é verdade que existe hoje um problema estatístico nas estatísticas de desemprego, que ele não pega a realidade, porque diz que o Brasil está próximo do pleno emprego, mas metade da classe trabalhadora, um pouco mais, está na informalidade, característica média. Trabalha de 10 a 12 horas por dia para ganhar um salário mínimo. Saiu uma pesquisa da FGV IBRE dizendo que 76% dos trabalhadores informais que ganham até um salário mínimo gostariam de ter carteira assinada, de ter a CLT, gente. Assim, o vídeo de amanhã, inclusive, eu vou debater isso em detalhes, o vídeo de 5 da tarde. Então, assim, aí nunca se responde as coisas, nunca se debate o mérito. Eu citei na entrevista do ICL uma fala do ex-ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde do governo Lula, gente, José Gomes Temporão. O ministro Temporão, ele falou que atacar o piso constitucional da saúde significa a morte do SUS, gente. A morte do SUS. É um ex-ministro da Saúde, foi ministro da Saúde no governo Lula II, é um cara afiliado ao PSB, não é nenhum comunista radical que quer pegar em armas, não. É ministro da Saúde, que foi filiado ao PMDB, inclusive, se não me falha a memória, e hoje em dia é filiado ao PSB. O cara, ex-ministro da Saúde, 40 anos como pesquisador da Fiocruz, falou, atacar o piso constitucional da saúde vai significar a morte do SUS, sabe, gente? Então, assim, o Temporão, inclusive, assinou o manifesto. Bota aí na tela, Maxwell, mais uma vez, o link do manifesto. E aí o César não responde nada disso e fica, você se compromete a ser candidato, você não tiver 2 dígitos, eu boto 10.000, mas se não, você vai pegar, eu já vou mandar mensagem para os caras da Cozinha Solidária. Eu acho que o César nunca foi numa Cozinha Solidária, né? Nós do PCBR fazemos atividades com Cozinha Solidária, já apoiamos Cozinha Solidária do MTST, eu já participei de campanha de divulgação, de arrecadação de finanças. Nós temos Cozinha Solidária também em alguns trabalhos de moradia e ocupação que a gente toca. A gente não tem ainda um trabalho de moradia nacional, né? Um trabalho muito localizado regionalmente, mas a gente já tem esse trabalho e toca. Então, assim, é um negócio, sabe... É até difícil de falar, porque, assim, qual é a lógica da galera? Não, em nome de 2026, vamos ficar calado e entubar tudo. Mas peraí, gente. Aí, em nome da eleição vindoura de 2026, a gente vai aceitar que se ataque o piso constitucional da saúde e da educação, a gente vai aceitar que se ataque o FGTS, que se ataque o seguro-desemprego, que
se ataque o BPC, que se ataque o abono salarial, que faça a privatização com dinheiro público do BNDES, que nenhuma das promessas de campanha do presidente Lula sejam tocadas. O presidente Lula prometeu revogar contra a reforma trabalhista. Não toca nenhuma iniciativa. O presidente Lula prometeu abrasileirar o preço dos combustíveis e retomar as refinarias privatizadas. Não toca nenhuma política sobre isso. O presidente Lula prometeu revogar o novo ensino médio. Na época da votação da reforma do ensino médio, o MEC não fez absolutamente nada para derrotar o novo ensino médio, né? Tem vários textos na época do professor Fernando Cássio, que é colunista da revista Carta Capital e é especialista, militante em defesa da educação pública, né? O professor Fernando Cássio fazendo esse debate. Coloca aí na tela, Maxwell, a imagem da coluna dele na Carta Capital. Leiam os textos do professor Fernando Cássio, são muito bons. Ele acompanha o trabalho legislativo, conhece os meandros de perto da disputa política, mostrando a omissão do governo. Então, nada disso é debatido em nome de, 2026. Então, assim, em nome de 2026, a gente fica calado para tudo. Tuba tudo, é isso. Não, mas nome 2026 tem que ficar calado porque senão pode vir algo pior. Pode, pô, sempre pode, tá ligado? Na prática, inclusive, poderia existir algo pior do que Hitler se ele não fosse derrotado. Dito isto, o fato de ter o risco de algo pior não faz com que a gente tenha que aceitar calado todos os ataques agora e nunca se debate a consequência desses ataques, inclusive em abrir caminho para algo pior, percebe? Então, assim, aí se cria um debate desonesto, César, você foi desonesto, viu? Você foi desonesto. Que é assim, não, porque você fica atacando Lula. Não, não é atacando Lula, é atacando as medidas definidas pelo Lula, sabe? Atacando as medidas definidas pelo Lula. Se o Lula não tivesse defendendo essas medidas, eu não estaria criticando, sabe? Eu estou criticando linha política concreta, estou criticando medidas concretas, medidas que vão prejudicar a classe trabalhadora. Percebe? Medidas que vão prejudicar a classe trabalhadora. E aí, ninguém explica, por exemplo, por que não só o governo não cumpre suas promessas de campanha, não só está tocando a agenda neoliberal, como o governo, inclusive, simplesmente ignora pautas que são extremamente populares na classe trabalhadora. Tem várias oportunidades aí passando. Antes de eu entrar, inclusive, na entrevista do ICL, o Edu estava falando e o Edu falou uma coisa básica que pouca gente presta atenção, que é a maioria da bancada evangélica é contra as betes. É isso mesmo, gente. Por que a bancada evangélica é contra as betes? Porque elas estão preocupadas com a saúde mental da população brasileira? Porque elas estão preocupadas com o vício? Não. É porque o vício em betes está atrapalhando a arrecadação financeira das igrejas, né? Então, uma parte boa da bancada evangélica é contra as betes. O governo teria condições de, nesse momento, avançar num processo muito duro de enfrentamento aos betos, contando com os votos ditos progressistas, mas votos da bancada evangélica. Numa rara convergência em que a gente veria talvez o Marco Feliciano e o Glauber Braga dando o mesmo voto. Vocês entendem? E o governo simplesmente deixa isso passar. O Edu comentou isso no programa de hoje, né? Antes de eu entrar. E é isso, todo mundo finge que não está vendo isso, mas todo mundo que está no Congresso sabe disso. Eu já tinha ouvido isso de 2 assessores parlamentares. Tipo assim, inclusive gente da bancada evangélica dizendo que o governo Lula não faz nada enfim, e se o governo entrasse nisso eles apoiavam e tal, porque eles estão preocupados com o dinheiro dele. Percebe? Então, assim, é muito difícil, gente, porque você vai para um debate e ele apela para emoção. Porque, veja, Lula é um protagonista da política brasileira há mais de 40 anos. Então, é muito difícil quem é de esquerda, quem é organizado, que não tem uma foto com Lula, uma boa lembrança com Lula, que não tem uma memória boa do Lula, que não tem alguma gratidão por Lula. E tudo certo, eu respeito e entendo isso. Eu, inclusive, em vídeos do meu canal, já citei várias vezes políticas públicas importantes do governo Lula, né? No meu vídeo do meu canal, que eu sempre cito ele porque é um vídeo antigo, para as pessoas verem que não é de hoje. No meu vídeo sobre junho de 2013, coloca aí na tela, Maxwell, ainda tem um layout antigo de artes do canal, eu comento várias políticas públicas importantes do governo Lula. Então, como existe muita memória afetiva das pessoas de esquerda com o governo Lula, aí você cria uma tática. Qual é a tática? Ao invés de você debater tá certo ou tá errado atacar o piso constitucional da saúde e da educação, você tira o debate para tá certo ou tá errado atacar o Lula. Entende? Aí, a emoção, a afetividade das pessoas vai se sobrepor ao próprio debate político. Então, isso é um estratagema.
Ao invés de você debater o conteúdo da política econômica, ao invés de você debater o rumo econômico, ao invés de você debater que classes sociais estão sendo privilegiadas no conflito redistributivo, você faz um debate se você gosta ou não do Lula, se você é contra ou a favor do Lula, entende? Essa é uma forma de deslocar o debate. Você sai de um campo concreto, objetivo, de condições de vida, de condições econômicas, de melhora de serviços públicos, de combate à desigualdade, de aumento da massa salarial, de complexidade produtiva, de enfrentamento da desindustrialização, para um debate você gosta ou não do Lula, você quer atacar ou não Lula, você é contra ou a favor Lula, percebe? Então, veja, é um estratagema desonesto, falso, cretino, canalha. No momento da entrevista, em respeito ao Edu, em respeito ao ICL, que gosta de muita gente lá, tem um curso lá, eu fui educado, fui formal e tal, enfim, é isso, né? Tô na casa dos outros, e aí minha mãe me ensinou que na casa dos outros a gente se comporta, né? E se a gente tá sendo destratado na casa dos outros, a gente vai embora, né? Então fui educado, fui formal, fui tranquilo, né? Mesmo sendo interrompido várias vezes, eu não conseguia falar. Então teve um momento que o César veio com indiretinha dizendo assim, não é só ficar fazendo react live não. Aí eu dei uma resposta a ele e começou a me interromper, não deixava eu falar, percebe? Mas tudo certo, é isso. Eu falo o que eu quiser, como eu quiser no meu canal, que é o meu espaço. Na casa dos outros, eu não faço isso. Eu, inclusive, antes de publicar esse vídeo, eu vou mandar uma mensagem pro Edu e vou avisar ele que vou publicar esse vídeo e dizer, não, Edu, é isso, eu vou falar o que eu quero, porque em respeito a você, em respeito ao trabalho do ICL, em respeito àquele espaço, eu me contive, mas assim, aquilo foi um cinismo, uma canalice, sem tamanho, sabe? Porque foge do mérito, não responde nada, não, eu sou contra. Ataca o BPC. Não, eu sou contra a privatização. Não, eu sou contra atacar o piso constitucional da saúde e da educação. Beleza, meu parceiro. E aí, é contra. Vai fazer o quê? Percebe? Eu sou contra. É tipo assim, você chegar, deixa eu dar um exemplo pra vocês, pra ficar didático. Tipo, alguém chegar e dizer assim, eu sou contra o racismo. Aí eu vou dizer, porra, eu também. Olha, bora fazer políticas públicas para enfrentar as desigualdades socio-raciais, as desigualdades étnico-raciais do país? Não, aí não. Aí é foda. Começou o mimimi, começou o identitarismo, entende? Você, eu sou contra. Não, Márcio, eu também sou contra. Perfeito, eu também sou contra. Não, eu sou contra a violência contra a mulher. Porra, eu também. Bora nessa? Fazer campanhas educativas, incluir no currículo escolar, garantir orçamento de verdade para políticas de proteção a mulheres vítimas de violência, para prevenção à violência, fortalecer o SUS. Não, mas... Ei, calma aí. Eu sou contra, mas peraí, porra. Todo mundo odeia o Cristo, tem várias piadas desse tipo, né? Eu não sou contra o racismo, mas peraí, pô, aí Cristo não vai estudar aqui na Corleone, né? Vai pra outra escola. A gente... Tem até uma piada do Porto dos Fundos, que a gente é tão contra o machismo que a gente nem contrata mulher, que é pra não ter machismo. Parece muito isso. Não, eu sou contra. Não, Márcio, e aí? Vai fazer o quê? Não, eu sou contra. Mais Lula 2026, mais Lula, sabe? É caricato, é tosco, é burlesco, é ridículo, sabe? Assim, é ridículo. E aí fica mais ridículo ainda, porque aí o Edu fala assim, vamos fazer um debate. Veja, o César correu do debate, o César fugiu do debate, o debate estava marcado, porque ele propôs e ele correu. Aí depois, sabe, gente? E assim, aí tudo que eu vim debater na entrevista com o Israel, eu não consegui falar, porque o César ficou com provocações infantis, porque o César, sabe, tipo, eu nem consegui falar do manifesto. E por último, eu quero chamar uma reflexão com vocês. É uma reflexão aqui muito séria. Veja, imagine a situação contrária. No meu vídeo, Thiago Leifert, Vini Júnior e a Bola de Ouro, bota aí na tela, Maxwell, por favor. Eu expliquei em detalhes que há padrões de expectativas diferentes de acordo com gênero, com raça, com classe social, com religião e por aí vai. Então, resumindo muito rapidamente o que eu expliquei em detalhes nesse vídeo. Veja, você não espera de uma mulher, por exemplo, que é socializada para uma dinâmica submissa, que a mulher tenha um comportamento, vamos imaginar uma apresentadora de TV, que a mulher tem um comportamento igual ao comportamento do craque Neto, por exemplo.
você provavelmente ia achar estranho, ia achar grossa, ia achar imbecil uma mulher que ficasse gritando, xingando, interrompendo todo mundo, chamando de ureudo, de pé de rato, como faz o craque Neto. Há padrões de expectativas de comportamento e há meio que caixinhas, né, papéis sociais bem definidos. Então, você não espera de uma mulher um comportamento como o do craque Neto, né? Se fizer isso, você vai chamar ela de nervosa, de histérica, de não sei o quê, coisas do tipo. Talvez não você que seja militante e tal, mas assim, o senso comum vai ler assim. Nesse vídeo eu também expliquei que o senso comum tende a olhar pessoas negras muito confiantes, autoconfiantes, altivas como arrogante. Mas uma pessoa branca, se tiver o mesmo comportamento, vai ser visto como ele é confiante, ele é foda, ele é um personagem incrível. Então, o Zlatan Ibrahimovic é um cara, é um personagem, ele é foda, ele fala dele mesmo em terceira pessoa, ele é engraçado, ele é incrível, não sei o quê. O Mário Balotelli é um escroto, é um imbecil, é um arrogante, não sei o quê. O Vini Júnior é provocador, é não sei o quê. Então, assim, o Zlatan pode, o Cristiano Ronaldo pode, o Mário Balotelli não pode, o Vini Júnior não pode, sabe? Há padrões de expectativas diferentes. Veja, imagine se fosse eu, por exemplo, tendo o comportamento que o César teve hoje. Eu sei que muita gente achou o comportamento do César infantil e ridículo, sabe? Tosco, perfeito. Mas assim, se fosse eu que tivesse feito o que ele fez hoje, o que eu ia levar de porrada o resto do mês seria brincadeira. Eu lembro que eu estava entrevistando no meu canal o Alfredo Júnior, do Sindiquímica da Bahia, sobre neoliberalismo e desindustrialização, o caso do complexo petroquímico, né? Coloca aí na tela, Maxwell, a imagem do vídeo, não da capa. E aí teve uma hora que o Alfredo Júnior falou que os governos Lula e Dilma não avançaram nas políticas neoliberais, só deram um freio. Veja, no chat apareceu meu querido amigo Renato, lá de Belém do Pará, perguntando se eu concordava com isso. Veja, gente, é claro que eu não concordo com isso, mas eu estava entrevistando o Alfredo Júnior. Ele estava ali como convidado. Eu não vou chamar uma pessoa para uma entrevista e transformar num debate. Eu não acho que isso seja honesto, percebe? Do mesmo jeito que eu fiz uma entrevista maravilhosa com a Rose Martins. Coloca aí na tela também, Maxwell, por favor, tem uma entrevista no canal. Teve um momento que a Rose Martins deu uma resposta sobre a questão da Rússia, a presença da Rússia na América do Sul, que eu não concordo 100% com a resposta da Rose. Mas eu não fiquei questionando a Rose, insistindo e tal, porque era uma entrevista, não era um debate. Eu acho que é questão da educação, você deixar claro para a pessoa em que espaço ela tá, percebe? Se eu chamo a pessoa pro meu canal para uma entrevista, eu não vou ficar apertando ela. Sabe, é o básico. Se eu chamo para entrevista, é isso, uma entrevista, ainda nesse debate tem uma coisa. Se é um debate, por exemplo, tem que ser um debate educado, formal, se o pressuposto é esse. Então, por exemplo, informe aí para vocês. Eu e o Pedro Ivo, a gente conversou pelo WhatsApp, tá acertando as diferenças e tal. Em breve a gente vai fazer uma live juntos, veja, vai ser uma live amistosa, camarada, sabe? A gente não vai lá para brigar. Então é isso, eu não vou chegar numa live que a gente tá dialogando para produzir um negócio junto e não vou chegar atacando o cara armado, porque isso é desonestidade. E aí veja, quando a gente fala de uma esquerda que morreu, e esse título do vídeo é o título do meu novo livro junto com Aribaldo Maia, né? Cinismo e Morte das Esquerdas. A gente fala de uma esquerda que morreu no sentido de que é incapaz de debater racionalmente, de debater do ponto de vista de estratégia, de tática, os rumos da luta de classes no Brasil. É incapaz de fazer algo básico, que é cobrar o governo do momento. Veja, gente, isso nem é revolucionário, viu? Isso nem é marxismo. Você cobrar as promessas do governo, sabe? Isso é o básico de qualquer postura, inclusive, vou dizer mais, nem militante, postura cidadã. Postura cidadã, cobrar o governo, a promessa de campanha, cobrar o que ele prometeu. E aí, é por isso que eu sempre dou um foco, inclusive em medidas que não passam pelo Congresso, ou em medidas que partiram do governo, né? Cobrar postura de campanha, cobrar o que foi apresentado na campanha. Não é o básico, gente, sabe? Então, assim, foi um dos episódios mais lamentáveis que eu já presenciei, assim, um episódio de má fé, porque como vocês podem ver no vídeo do ICL e vão ver amanhã no meu canal, o próprio Edu fala literalmente, tá? Dá até para tirar aspas dele, que ele falou assim: meu irmão, você pediu para participar da entrevista, tu chega aqui
dizendo que é um debate, sabe? E aí era um debate que o cara falava, quando eu ia falar eu era interrompido. Em vários momentos eu tive que levantar a voz, eu tive que ficar falando por cima dele, porque senão ele ia me interromper, sabe? E ficava querendo conduzir o negócio. Você, entre o Bolsonaro e o Haddad, você vota ou não vota no Haddad? Você aceita ou não aceita o meu desafio? Quando eu falei que aceita o desafio, foi para o bicho parar de ficar insistindo nisso. Parecia o Kim Kataguiri com a rima, sabe? Então, assim, é isso, gente. Eu acho que isso é um sintoma muito bom da desgraça. Quer dizer, tá em debate por parte do governo Lula fazer uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para atacar direitos que o FHC não teve coragem de atacar, que o Collor não teve coragem de atacar, sabe? Não teve correlação de força, não teve conjuntura, não teve a porra toda. Que o Bolsonaro não teve coragem de atacar, aliás, não teve correlação de forças para atacar, porque vamos lembrar que o Paulo Guedes também falava de desindexar o gasto público. O que é que significa isso? Atacar o piso constitucional da saúde e da educação. E o Paulo Guedes não conseguiu, gente. Atenção. O Paulo Guedes não conseguiu, né? E o governo Lula está colocando esse debate, e ao invés de a gente debater racionalmente as consequências ruins disso, o impacto negativo disso para a classe trabalhadora, o impacto negativo disso para o próprio governo, sabe? Ou porque vocês acham que é coincidência que a popularidade do Lula está baixa? Se alguém quiser sustentar que a popularidade do Lula está baixa só por causa da comunicação, fique à vontade, mas está se auto-enganando, viu? Tá se auto-enganando. Aí não dá para debater isso, porque é espantalho, é ataque pessoal. Você é youtuber, você faz react. Você não tá falando de um programa que passa na internet também. Você é youtuber, você faz react. Você só pode criticar o Lula se em 2026 você for candidato a presidente e tiver 10 dígitos. Eu tenho muito dinheiro. Se você tiver 10 dígitos, eu vou colocar dinheiro na sua campanha, porque eu sou branco, eu sou rico, eu sou playboy. Sabe, gente? Assim, é muito difícil. E aí eu volto para o raciocínio inicial. Veja, imagina se fosse eu fazendo isso, né? Tem coisas que só playboy consegue fazer. Que imagina se sou eu fazendo isso. Imagina se sou eu interrompendo o convidado, não deixando ele falar, fazendo deboche, emparedando ele, querendo emparedar, fazendo ataque pessoal. Nem é só fazer reactzinho. Não, eu sou militante, César. Sou militante há mais de 10 anos. Dirigente nacional da minha organização, que tem trabalho de base, né? Estou, inclusive, viajando essa semana para Florianópolis para participar de atividades que tem organização e participação dos camaradas do PCBR. Vou, inclusive, visitar ocupações que a gente faz trabalho de base lá, tá ligado? Enfim, você nunca foi militante, acho que não sabe o que é isso. Então, assim, eu só lamento, assim, de verdade. Eu não tenho problema nenhum, de, depois de um debate duro, depois de um enfrentamento duro, ir lá conversar, se eu errei, pedir desculpas e tal. Recentemente, por exemplo, eu e meu amigo Elias Jabu, a gente teve um entreveiro e tal, não sei o quê. Deixou de se seguir, eu fui lá, mandei mensagem pra ele, pedi desculpas e tal, não sei o que, tudo certo, a gente se acertou, tá amigo de novo. Eu fui mandar mensagem pro Pedro Ivo, vou fazer, Pedro, porra, vamos conversar, pô, vamos se acertar, pega aqui meu zap, tá? Eu mandei um e-mail pra ele, a gente trocou zap, conversou ontem, não tem um problema nenhum, sabe? Eu acho que na vida o ser humano ele tem direito ao erro, ele tem direito ao acerto, ele tem direito a mudar de opinião e tal. É isso, tamo junto. Mas eu tenho muita dificuldade de lidar com desonestidade, sabe? Tenho muita dificuldade de lidar com desonestidade. Então, pra mim, uma pessoa que chega pra mim, me desafia publicamente pra um debate, eu aceito. Aí a pessoa depois vem no inbox, diz que não vai mais pro debate, não explica nada pra ninguém. Aí em seguida diz para o seu chefe que quer participar da entrevista, senta na cadeira e diz que a entrevista vai virar um debate. Não tem tempo de fala, não deixa eu falar, tem uma falta de educação, sabe? Isso é desonestidade. Desonestidade é um tipo de coisa, um tipo de desonestidade, inclusive, que não é que só Playboy faria, mas assim, a expectativa muita é que, sim, Playboy faria muito. Faria e fez, né? Enfim, e é isso. Mas tô aberto ao debate, viu? Tô aberto ao debate. Vamos nessa. Vamos ver se dessa vez vai, né? Porque a promessa ao vivo foi que ia ter o debate, não é isso? Tô esperando o debate. Não mais, a meu ver, com a postura de alguém honesto com posições racionais. Não acho que seja esse o caso, né?
Acho que é a postura de alguém que gosta de fazer pegadinha, que gosta de criar armadilhazinha e por aí vai. Mas tamo junto. Tô aberto ao debate. Pode marcar o dia, a hora. Vou com muito gosto. Inclusive, tudo que eu preparei de acúmulo para debater como enfrentar os ataques especulativos ao real, que eu não consegui falar na entrevista de hoje, quem sabe eu não consigo falar nesse debate. Então é isso. Bora nessa. Só aguardando. Marcar a data. Agora, dessa vez, foge de novo não. Na moral, por favor, sabe? Porque senão, assim, o limite do ridículo já foi passado, né? Mas se fugir de novo, não vai ter palavra para descrever o que seria esse comportamento. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.